nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 198 e recebemos a professora Juliana Ádio para a conversa sobre o último Foucault, cuidado de si, possibilidade de autocriação e resistência, as mulheres e filosofia e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode ajudar financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Juliana Ádio sobre Foucault tardio. Hoje a gente recebe direto de Salvador a professora Juliana Ortegoza Ágil. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Foucault, mas o Foucault tardio, né? Eu vou perguntar primeiro para a professora Juliana qual é esse Foucault, quem é esse Foucault que interessa para ela, qual é esse Foucault que ela trabalha, porque são tantos Foucaults, né? Então, obrigada, Marcos. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. E o Foucault que me interessa, né, é o chamado último Foucault, porque justamente é aquele que, na divisão, né, que se faz normalmente de Foucault, teria o primeiro, o segundo e o terceiro, o que trabalha com arqueologia, genealogia, e o último que seria da ética, né, que diz respeito à ética. É uma divisão didática, por assim dizer, porque, de todo modo, o próprio Foucault, no último curso que ele deu, que é A Coragem da Verdade, ele também divide um pouco a filosofia dele, que trata basicamente do saber, do poder e das relações a si, né? O sujeito que deve ser entendido como relações de si a si, que seria esse período ético, né? Mas ele diz que toda a filosofia dele é a questão do sujeito que percorre toda a filosofia, como esse sujeito é constituído por meio do saber, do poder e com relação à verdade, com relação a si mesmo, ao outro e à verdade. O último Foucault, ele me interessa, que é esse Foucault da década de 80, porque ele trata de questões que, digamos assim, ele faz uma retomada da filosofia antiga, sobretudo no que diz respeito à filosofia de Platão, epicurista, estoicista e cínica também, no que diz respeito a filosofia entendida como modo de vida e a práticas de si ou técnicas de si que constituem um certo modo de vida e que, portanto, a partir daí eu vou ter uma concepção ética não normativa. Então, nesse sentido, se distinguiria, e eu acho que é nisso que ele está interessado, de uma concepção moderna, normativa, que constitui o sujeito, né, ligado às atribuições identitárias que normalmente patologizam, e institucionalizam de diversas maneiras a partir de categorias identitárias. Então, nessa crítica, o Foucault pensa, como que eu posso pensar, no caso, o último Foucault, o fenômeno que ele estuda é o fenômeno da sexualidade, né? E aí já pensando que a sexualidade tudo bem que ele começou o volume 1 da história da sexualidade da década de 70,
mais os demais volumes, o 2 e o 3, que ele faz, e o quarto, que foi recentemente publicado, póstumo, né? Que o 2 e o 3 foi publicado em vida, no último ano de vida dele, em 84. Ele está fazendo, ele faz uma ida aos gregos nessa proposta de uma análise genealógica da sexualidade, porque ele não quer simplesmente entender a sexualidade para nós modernos, termo que surgiu no século XIX, que está atrelado a um conjunto de ciências, de estudos que ele chama de ciências sexuais, né, que dizem respeito à sexualidade, principalmente a medicina, né? E que patologizam as nossas práticas sexuais, os nossos comportamentos sexuais. Então, ele quer ir aos antigos para verificar, então, como que qual é o fundamento dessa sexualidade, que desejo que está por trás das práticas sexuais, como é que eu vou nesse fundamento, digamos assim, um fundamento em termos de vivência, né? De experiência, né? E como que eu lido diferentemente. Então, para entender como que a modernidade concebeu a sexualidade dessa maneira, eu tenho que entender, ele volta para trás e fala, bom, mas como que lidaram antes? Da onde veio essa nossa concepção atual de sexualidade, desde o século XIX para cá? E aí ele vai nos gregos, nos antigos, e como eu também tenho uma trajetória de estudo da filosofia antiga, muito me interessou, né, para pensar outros modos de práticas sexuais e, mais do que isso, de constituições de si, né? Então, Eu acho que nessa questão da Constituições de si tem uma chave muito importante que talvez precisa ser destacada de forma maior, que é o cuidado para não confundir muito ou não cair no erro de pensar esse si de forma moderna, substantiva, né? Eu queria perguntar, então, por que se a gente pensa a Constituição de si como um coach, sei lá, um coach quântico, a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui, né? E essa ideia de você falou de práticas que formam, né? Tem uma externalidade aí que é muito importante, né? É uma outra dimensão, né? Então, o grande ponto é que ele foi verificar como que esse sujeito na antiguidade se constituía. E eu acho que, no fundo, a grande pergunta ética, né, é sobre a liberdade. Muitos falam que a grande pergunta ética é sobre a felicidade, certo? O bem viver, sem dúvida. Mas o bem viver está atrelado à liberdade. Então, há essa capacidade de você ser livre, e para você ser livre, você precisa se dominar, ou ter poder sobre si mesmo. Isso era muito importante para os gregos, que estão nesse paradigma do domínio de si, do poder sobre si, do exercício sobre si, dessas práticas, inclusive de maneira até mais descritiva ou guiada, orientada por um mestre, né, se estabeleceu essa relação, sobretudo no epicurismo, no estoicismo, mas também em alguma medida no ceticismo, no cinismo, de que o mestre ele descreve, digamos assim, orienta práticas de si, então são esses exercícios de si. E essa prática constante, que envolve inclusive memorizar os preceitos, né, de cada filosofia, né, memorizar e colocar em prática, isso faz com que esse indivíduo vá se constituindo num modo de vida filosófico, vai se tornando sábio, portanto, que é sinônimo tranquilo, né? Então, a ataraxia é um dos objetivos dessa vida feliz, é uma vida sem perturbações,
Então, você domina a si mesmo, uma vez que as emoções desgovernadas, né, ou excessivas, elas são capazes de criar perturbações. Então, a gente está pensando num indivíduo que vai se moldando e fazendo algo que no estoicismo isso é tão detalhado, digamos assim, né? Todas essas práticas, né? O que você deve fazer, que o Foucault denominou isso de uma estética de si, né? Você vai se constituindo como uma espécie de obra de arte, você vai se fazendo, né? Pensando que a sua vida ela vai se tornando um exemplo, inclusive, para os demais, né? Agora, isso é muito diferente do que a gente entende atualmente. E o Foucault, ele é claro, ele diz, olha, eu não estou fazendo uma proposta de ética para retomar ipsis literi o que os gregos fizeram. O que os gregos fizeram faz sentido no contexto dele, mas como um bom filósofo, digamos assim, né, o Foucault, que usa, ele diz, né, eu faço uso da filosofia como uma caixa de ferramentas para pensar o presente. Então, essa ontologia do presente que ele vai propor modernamente, né, contemporaneamente, ele vai dizer, bom, será que um dos nossos grandes problemas foi ter dado férias ao ascetismo, né? Então, o que eu acho que o Foucault quer mostrar, né? Que existe um outro modo de se constituir na filosofia que os filósofos e habitantes, né, da Grécia, Roma antiga, faziam, que é distinto do nosso. Então, o sujeito ele passa a ser lido como aquele que estabelece relações de si para consigo, né, e com os outros e com a verdade também, certamente. Lá na hermenêutica do sujeito, no curso dele, ele faz esse percurso, né? E ele vai mostrando, então, também na hermenêutica de si, uma conferência muito importante que ele dá, ele também mostra esse percurso, que é mostrar como que esse sujeito se constitui na Grécia Antiga a partir de concepções filosóficas de Platão, Epicuro e o estoicismo, sobretudo, e depois na patrística. E aí ele vai mostrar como que existe um elemento chave que vai ser delineado, que é o poder pastoral, é um poder que diz respeito à individualidade, né, de cada um, então, que incide sobre a vida particular de cada um, e ele se faz, sobretudo, a partir de uma técnica, que é a técnica da confissão, e isso assimilado no mundo moderno, que é um mundo cujo poder agora se caracteriza como um biopoder, ele diz respeito à população e ao indivíduo, com todos os seus elementos disciplinares, né, sobre o corpo e sobre o controle populacional, mas ele traz consigo uma das técnicas do poder pastoral, que é a técnica da confissão. Então, é uma maneira de escrutinar a subjetividade, de fazer com que essa subjetividade, esse indivíduo se torne cada vez mais aquilo que o outro, no caso institucionalizado, no caso moderno, né, quer que ele se torne. Então, a marca de identidade, você é louco, você é um prisioneiro, você é homossexual, você é histérica, etc., no fundo, ao dizer isto, né, ao fazer com que o outro confesse, digamos, né, fale de si de uma maneira um tanto coercitiva, ele não é completamente livre, nem na relação psicanalítica, tá? Ele faz uma crítica à psicanálise. Esse outro vai se moldando e se vendo e se instituindo, se submetendo, portanto, a essa atribuição identitária. Então, você vai se tornando isso que dizem que você é, né, institucionalmente. E o que ele vai mostrando, o que o Foucault mostra, é que
nos antigos, você não tem essa marca, essa técnica confessional e essa maneira de instituir as marcas de identidade. Então, é muito mais processos de subjetivação das verdades filosóficas transmitidas pelos mestres do que uma imposição identitária de quem você é ou não é, do que é patológico ou não, normal ou não, segundo Foucault, né? E ele acha que, nesse sentido, ele diz claramente, né, naquela entrevista sobre a liberdade como cuidar de si, que é mais livre, é uma relação mais livre, né? Mais autônoma e mais livre. Porque, de alguma maneira, nessa relação com o mestre, você pode não acatar, não fazer isto. Você pode optar por não fazer, embora haja todo um procedimento, digamos, persuasivo, né? Diferentemente da imposição institucional, que faz com que você não te dê muita opção a não ser assimilar ou se sujeitar a uma classificação e até a procedimentos jurídicos, médicos, pedagógicos que dizem respeito a isso. Claro, e a gente sabe que também financeiros, comerciais, etc. Eu tenho um amigo que é um crítico literário, poeta, o Gilberto Mendonça Teles, e ele fala que a palavra arete, se você pegar o campo semântico da palavra arte, há muita similitude quando você faz o pensamento antigo. Eu acho muito interessante isso, porque quando você pensa a estética de si, né, esse processo de autocriação, ele tem técnica envolvida, né? E eu estou lembrando dele, do Gilberto, porque eu queria trazer um poema para nossa conversa. Olha esse poema aqui. Navegar é viver. Existir apenas é ser arrastado pelas marés. Chama a lição estoica 1. Professora, a senhora não gosta do Zeca Pagodinho, não? Mas de quem é esse poema? Seu. Esse poema. Uhum. Sim, sim, acho que é bem estoico isso, não é? O Zeca Pagodinho, aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu acho que não. Não, não é que eu não goste, eu acho que os estoicos achariam um absurdo isso, entende? Só que, ao mesmo tempo, se a gente for ver, essa aposta excessiva na autonomia de si é um grande problema, tá? Então, eu não compro de barato, né, a ética estoica integralmente para nós, não. Eu acho que a gente essa austeridade, esse domínio sobre si, muitas vezes eu entendo isso como algo bastante ilusório, né? É uma aposta excessiva na racionalidade, numa ética que se pauta na capacidade desse indivíduo se tornar autônomo, independente e justamente por isso livre, né? Como a gente estava falando no início. Então, e aí ele é capaz de ser feliz. Essa aposta excessiva na racionalidade é o que vai ser retomado no iluminismo e que chega a nós, né? Claro que vai passar pelo crivo de uma crítica, a começar com Nietzsche, eu diria que é um grande expoente de crítica a essa aposta excessiva na racionalidade, e eu acho que o Foucault ele vai também nessa direção. Então, o ponto aqui não é que a gente precisa entender que as práticas de si elas podem ser entendidas como, no caso dos estoicos, como uma maneira de se tornar cada vez mais senhor de si. Eu acho que Foucault não faz a mesma aposta. Eu acho que as práticas de si para Foucault, e aí entra a minha interpretação disso também, tem um viés de liberdade também, como nos estoicos, nos antigos, mas porque
nós somos capazes, com práticas de si, de nos dessubjetivarmos, ou desassujeitarmos, quer dizer. Né? Então, pensando que a subjetivação moderna ela tem muito de assujeitamento, né? Como que você pode realizar práticas de si, né, que nos gregos eram conhecidas como cuidados de si, conhecimento de si, cuidados de si, mas como que modernamente a gente pode realizar essas práticas de si de modo a não estar, digamos, atado ou refém das marcas identitárias, dos controles de disciplinas e controles do poder institucionalizado, e não tanto no que diz respeito às nossas emoções, prazeres e desejos, como os antigos, mas muito mais assim, por que é que o meu prazer ou o meu desejo, sobretudo desejo para Foucault, né, deve ser lido numa chave normativa, claro que na nossa sociedade normativa patriarcal, heteropatriarcal, né? Então eu posso ser mais do que isso, mais do que esse enquadramento identitário normativo. Então, eu posso pensar que o sujeito ele é ao mesmo tempo constituído nessa relação, que é uma relação agonística entre um poder normativo que faz com que eu seja o que as classificações hegemônicas determinam, o poder hegemônico normativo determina, mas tem algo também de uma capacidade de ser livre ao fazer a crítica e subverter esse poder normativo. Então, eu acho que a gente não consegue pensar. O problema dos antigos era um problema com as emoções, com as paixões, porque aquele que se desgoverna não é mais livre, ele é escravo dos seus prazeres, e esse é um grande problema. Modernamente, a gente não tem esse problema. A gente não tem esse problema de ser escravo. Qual que é o nosso problema? O nosso problema, modernamente, é estar submetido aos constrangimentos normativos que marcam a nossa identidade de maneira binária e hierárquica, gerando opressões, desigualdades e opressões. Então, acho que vai um pouco Quando, por aí. quando a gente brinca com poesia, a gente cria problema com a filosofia, né? Porque a gente pega o navegar de Platão como ato do político, né? Essa metáfora acaba sendo problemática. Você estava brincando com o Fernando Pessoa. É, navegar é preciso, viver não é preciso. Então você estava invertendo Pessoa, não estava pensando no Platão. Aí você joga na filosofia, a coisa toda se complica, cria esse mar aqui é mais cheio de circunstâncias complicadas. Eu fiquei pensando, quando eu vi esse poema também, no Deleuze da sabedoria dos surfistas, de você saber esperar e o navegar também ser um saber esperar. Mas eu queria chegar num ponto só, eu acho que tem uma coisa que eu queria perguntar que é importante, que essas práticas de si, se elas são condicionadas a essa resistência também, elas não viram práticas de exceção? A gente não acaba tendo que ser grupos minoritários e marginais para poder ser livre? É uma boa pergunta. O que eu acho é que a liberdade ela sempre vai ocorrer nessa tensão, né, diria Foucault também, entre o poder e a resistência, né? E eu acho que não tem como a gente pensar, como diz Foucault também, numa sociedade sem poder e, portanto, sem normas e sem todo o poder incisivo, imperativo, coercitivo das normas, que faz com que a gente se torne alguma coisa, né? Que nos objetifica de alguma maneira, né? Faz com que a gente seja, bom, você é lésbica, você é hétero, você né?
e assim por diante, qualquer que seja a categoria aí que você vai ser classificado. E eu acho que a gente é mais plural e flexível do que isso, exatamente, né? Isso cria um grande problema, porque o problema é a restringir, educar e restringir os nossos desejos para desejarem exatamente essas caixinhas, né? Esses enquadramentos. E aí, o que o Foucault, acho que a gente não vai conseguir se libertar indo somente para indo para o desejo que já está de alguma maneira bastante condicionado nesse mundo que é extremamente confessional, digamos assim, que nos faz confessar o tempo todo quem nós somos os nossos desejos, seja por meio de instâncias institucionais, né, médicas, né, pedagógicas, etc., seja na mídia, como a gente está o tempo todo se mostrando quem eu sou, porque eu, né? E eu acho que o ponto é que a resistência ela se faz certamente mais, digamos, de maneira mais incisiva a um poder hegemônico. De fato, aí a gente pode dizer que haveria algo de minoritário, né, no ponto de vista do poder. Então, se o poder ele é masculino, então existir como uma mulher e resistir a toda ao patriarcado, etc., é um movimento de resistência, digamos assim. A partir daí eu vou gerar outras normas? Sim, sim, é possível, né? O ponto é que a aposta é que a gente vá para algum lugar da pluralidade, da diversidade, da democracia, em que, portanto, mesmo que existam grupos, né, plurais, né, que se identificam com certas marcas, que constroem certas identidades, elas são, de alguma maneira, elas são múltiplas, é mais uma no meio de muitas, elas são flexíveis, e às vezes simplesmente, quer dizer que você não é nada, talvez seja possível, né? Do ponto de vista sexual, por exemplo, não se determinar, né? É claro que aí do ponto de vista do gênero, né? A gente está rompendo algumas barreiras de cisgênero, por exemplo, né? Mas aí eu posso dizer que, por exemplo, a gente vai criar uma normativa transgênero, né? Ou a gente vai criar uma normativa homossexual. Existe uma grande crítica, inclusive, da Butler, né? Ela faz isso, de que a homossexualidade ela deixou de ser um lugar de resistência, ela passou a ser um lugar hegemônico de reprodução de muitos elementos normativos, inclusive reprodução da heteronormatividade. Mesmo numa relação homo, você pode reproduzir perfeitamente. E aí esse desejo de, como a Butler criticou, né, muitas vezes, de constituir família, então ter todos esses direitos, não é, de parentesco, mas não dá conta. De todo jeito, mesmo que a gente possa casar, etc., porque qual que é o ponto da Butler? Como é que a gente pode ampliar as relações de parentesco para além das relações hétero? E mesmo para além das relações legitimadas pelo Estado, porque as relações de parentesco não tem nada capaz de dar conta das relações de parentesco, nem o Estado. Então, se a minha companheira materna, o meu filho, junto comigo, e ela não é a outra mãe no papel, digamos assim, né? Ela é o quê? Ela é madrasta? Não é, porque eu não sou homem. Então, ela não é madrasta, ela não tem nome. Então, quando a gente começa a falar de relações de parentesco, a gente pode ampliar isso para outros seres, inclusive, né? Incluir outros seres nessas relações de parentesco. Então, eu não tenho como, né, ter esse desejo de legalidades, normatividade, de modo que eu vá dar conta de todas as relações. Então, pensar nessa abertura e possibilitar uma luta por uma possibilidade de abertura constante, eu diria.
A liberdade, no fundo, é isso. Eu fiquei preso na metáfora. Fiquei totalmente preso na metáfora, porque eu fiquei pensando que talvez essa seja uma falsa questão, porque a gente teve talvez algum espaço de navegar essas situações, mas de repente é um tsunami do mesmo. Um tsunami inclusive, que a gente pode dizer fascista, né, de afirmar identidades fechadas, e um tsunami de, vamos dizer assim, que repõe as questões lá atrás, assim, né, é como se você tivesse que sobreviver a uma inundação eu acho que a gente está numa ressaca disso, a gente está numa situação, né, eu não sei se você vê isso assim também. Não, eu acho muito interessante você falar, porque eu acho que, no fundo, quando o pensamento único é pensamento fascista. Ou seja, aquele pensamento que impõe uma única verdade para todos é um pensamento fascista. Eu acho que quando a gente pensa que, quando a gente procura ampliar para outros modos, né, de mais plural e democráticos, né, de se pensar e de se viver também, de existir, eu acho que a gente está pensando que a pluralidade e a diversidade ela é o elemento chave, digamos assim, da democracia para nós atualmente. Só que isso pressupõe diálogo, isso pressupõe uma unificação, não, né, uma unidade no sentido de uma unificação que não uniformiza, que não faz todos serem um, mas fazem com que essa pluralidade tenha um inimigo em comum, que é o capitalismo. Que não tem outro inimigo, a meu ver, senão o capitalismo neoliberal que nós vivemos, né? Com todas as suas desigualdades e opressões. Então, quando a gente pensa que a gente pode, né, nos unir nas nossas diversas diferenças e lutas com uma coisa em comum, eu acho que dá pé. Eu acho que aí a gente está pensando, eu vou lutar porque eu sou feminista, mas eu não consigo ser feminista sem ser antirracista, sem, né, ser decolonial antirracista. Eu também não consigo pensar nessas lutas também sem deixar de lutar pelos direitos LGBTQI+. Então, todo tem todo um. A gente fala, bom, mas aí são lutas identitárias, minoritárias, etc. Como é que a gente pensa isso? Bom, a gente pensa numa unidade que é como que a gente pode lutar contra o capitalismo. E a gente vai se unir aos trabalhadores. Só que não dá para pensar numa luta dos trabalhadores que não seja uma luta também adequada ou que componha com o feminismo, porque você pode ser trabalhador, você pode ser marxista, você pode ser de esquerda e reproduzir machismo e racismo, tranquilamente. Estava lembrando aqui que o Foucault, quando ele começa a estudar a questão da sexualidade na década de 70, ele tinha um projeto com racismo, né? Aí ele vai, remolda o projeto, risca o racismo lá, até trechos inteiros que ele fala de racismo, ele coloca sexualidade, para a gente ver como as opressões são, de alguma forma, estruturadas, né? E eu acho, eu tô lembrando isso para partir para uma outra questão, que essa questão é importante, que é o lugar da mulher na filosofia. Por que falar de mulher na filosofia? Porque quando eu comecei minha graduação, eu fiz a graduação em 97. Comecei a graduação em 97. Na época, o Foucault não era filósofo. Lá no final da década do século XX, o Foucault não estava nem na filosofia, ou quando estava, era o Foucault inicial. O Foucault dessa sexualidade, a pessoa fala, não, isso aí ele já abandonou a filosofia. Né? Então tem uma coisa aí que a gente normalizou o Foucault de certa forma na academia, de alguma forma, acho que faz sentido falar isso, né? Mas a questão da mulher, de falar de mulher na filosofia, virou um problema. Continua sendo uma questão ainda que não tem toda essa aceitação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Não, sim, eu próprio Foucault falava, fulano de tal e tal não é considerado filósofo, então vai ter sempre isso, né? Sempre isso quando a gente pensa na filosofia institucionalizada, né? Quem está dentro, quem está fora, porque é um lugar de poder, é um lugar que seleciona, e aí seleciona com um diapasão muito evidente, né? Que tem uma cor evidente, branca, tem um gênero evidente, masculino, né? Tem uma classe social evidente, que é uma elite, uma classe média alta, ali como compondo esse lugar. E tem uma região que é o norte global também, não simplesmente norte global, mas Europa e Estados Unidos, como também esses lugares em que é aceitável pensar que lá tem filósofos, né? Então, quando eu penso nisso, quando eu olho tudo que foi feito, toda a violência que se faz quando a gente exclui certos corpos e certas epistemologias, eu fico pensando quão dissociada a filosofia acadêmica está da vida. Então, a gente tem um ambiente acadêmico que existe, né, amparado numa instituição que se diz supostamente pública, democrática, né, um oásis nesse mundo de violência, mas que reproduz, né? E quando a gente fala isso, não é que a gente é contra o status, né, público e democrático. Não, a gente quer que seja de fato público e democrático. E isso pressupõe inclusão, isso pressupõe respeito à diversidade. Porque se a gente entende que. E aí pode-se usar diversos argumentos, né? Das vestes, cujas vestes, né, por trás das vestes da excelência, do que é o rigor, etc. Pode-se usar diversos argumentos para dizer que isso não é filosofia, isso que é feito pelas mulheres, ou indígenas, pessoas negras, etc., não é filosofia, ou não é tão filosófico assim, porque supõe-se que filosófico é sei lá o quê. Enfim, o ponto é que ninguém fala com clareza quais são esses critérios. E a gente reproduz de maneira acrítica o que é e dogmática, o que é completamente antifilosófico do meu ponto de vista. Essa reprodução de uma tradução que vai dizendo isso é filosófico e vai lendo e vai, né, comentando e passando adiante sem se perguntar, mas por que isso é filosófico? E essas outras produções de conhecimento não é filosófico? Não é? E se a gente for ver, óbvio que é. É claro que é. Lê! Assim, é só ler Foucault, não tem como né, você não precisa nem justificar, é só mostrar os conceitos que ele está trazendo, e aí a gente fala, tá, mas então tudo pode ser filosófico? Ué, qualquer objeto de pensamento pode ser um objeto filosófico, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que existe uma departamentalização do conhecimento, que inclusive já foi diversas vezes criticado, porque nos coloca num lugar fechado, né, de não diálogo com as demais áreas das humanidades, e a filosofia fica encastelada, né? E separada da vida, e separada do diálogo com as demais humanidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, as outras humanidades, a diversidade que existe lá dentro de outros corpos, de mulheres, né, a diversidade das referências, das grades curriculares, né, do tipo de ensino, etc., a gente olha para a filosofia e fala, gente, é algo muito caquética, né? A filosofia está mofada, está caquética, conservadora e violenta, porque ela quer preservar
o poder daqueles que estão lá ganhando um salário, não é, de professor universitário, que é um bom salário. Então, só passa no concurso, você vê, nos concursos quem é que passa. Senão, a gente não poderia falar que 80% são professores homens brancos, né, de classe média alta. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente fala, bom, é claro que eles estão fazendo uso de uma instituição que é pública para manter certos privilégios, e não dá mais, né? Tá, tem muitos motivos da exclusão das mulheres, da evasão, né, que se faz por diversos motivos, né? Desde uma entrada que é de fato menor do que a entrada de homens na graduação, e de pessoas negras, né, também é menor do que de pessoas brancas, mas tem gente ali, e por conta das cotas tem mais pessoas negras na graduação, e estão entrando na pós. E aí, entrando, e da pós, o que acontece? Os poucos que sobrevivem não conseguem entrar nos concursos. Então, nós temos aí, né, não dá nem para saber quantos exatamente professoras negras, mas certamente pouquíssimos, e 20% de mulheres. Então, a exclusão delas é uma exclusão histórica, institucional, tanto da história da filosofia. Agora, a gente pode fazer esse resgate, a gente está fazendo, só que a gente não quer simplesmente cota. A gente não quer que inclua, a gente quer que inclua, certo? Sem dúvida nenhuma, na história da filosofia, nas referências bibliográficas, etc., dos cursos, que os currículos também abordem questões de gênero, raça, sexualidade, filosofias africanas, etc., diaspóricas, ameríndias, mas a gente quer que essa filosofia canonizada, até então, tradicional, que ela seja lida diferentemente. Porque não dá mais para ler um filósofo que reproduziu racismo e sexismo e não se perguntar qual é o fundamento filosófico que ele está dando para isso e como isso permeia a sua filosofia. Não dá mais para separar completamente todo um sistema filosófico desse autor, né, para tentar salvá-lo, digamos assim, de algumas colocações infelizes de seu tempo. Não. E também não dá mais para justificar, mas era um homem de seu tempo. Todo mundo é um homem de seu tempo. Né? Se é uma obra filosófica, é porque ela transcendeu o seu tempo. De alguma maneira, ela vai nos... tudo bem que ela foi escolhida de maneira com uma seleção já feita por homens brancos europeus, né, estadunidenses, tudo bem, mas se ela ainda é lida hoje é porque ela nos faz pensar, nos dá a pensar no nosso presente de alguma maneira. Então, se eu dou aula de filosofia antiga, eu não estou simplesmente desejando fazendo uma abordagem conteudista e desejando maior erudição dos meus alunos. O que eu estou querendo é que isso seja uma ferramenta, para usar Foucault, para se pensar o presente. E se eu vou ter que falar de Aristóteles, eu vou falar também do sexismo dele e da defesa à escravidão natural. Entende? E eu vou ter que entender se isso faz ou não parte da metafísica dele, da epistemologia dele. E, a meu ver, faz. Entende? O que não dá mais é para como que separar, ficar tentando salvar esse autor. Tudo bem, nem salvar, como a gente sempre fez, né? E nem também cancelar, que é um movimento, né, que, a meu ver, não é o mais, o mais razoável atualmente, né? Que se faz muitas vezes. Eu acho que a gente precisa mostrar qual que é o sentido de estar estudando esse autor aqui agora. E
se ele reproduzia o sexismo e racismo, como que a filosofia dele pôde permitir isso, né? Qual é a base conceitual que permite isso? Isso tem que ser falado, não dá para colocar debaixo do tapete. E é claro que quando eu estou pensando uma outra história da filosofia, incluindo outros autores, eu vou ter que fazer seleções. Então, eu não consigo dar o cânone tal qual ele foi dado. Se eu vou incluir aqui espaço para Hipárquia, por exemplo, né, para dar filosofia cínica canina, eu vou ter que tirar Diógenes, o cão, o cínico, e priorizar Hipárquia, por exemplo, que é uma mulher filósofa. E não justificar que ela é uma mulher filósofa, mas mostrar, olha aqui, isso daqui que ela fez é filosófico. E por quê? E aí que está a grandeza, está a riqueza, né? Você traz isso, os alunos adoram, as pessoas que estão ouvindo adoram, porque é filosófico, né? Nos faz pensar, nos dá a pensar, né? E mostra uma potência ali de pensamento. Vou partir para as 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. A primeira tem conexão com essa última pergunta que a gente fez, essa conversa sobre o lugar das mulheres e essa redescrição da tarefa da filosofia. E a pergunta é justamente, o que é filosofia? O que é filosofia? Essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber o que é filosofia. No fundo, eu acho que é uma pergunta que, de modo saudável, ela tem que se repetir constantemente, porque a gente não pode chegar numa resposta definitiva. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ganha o prêmio por ser uma pergunta sem resposta definitiva. Ela vai ganhando respostas no decorrer da história da filosofia, dos autores e autoras que vão pensando sobre o fazer filosófico. Mas eu acho que, de modo geral, existe algo na história da filosofia que, a meu ver, né, nos meus estudos todos, isso, sobretudo com Pierre Hadot, que inspirou bastante Foucault, eu acho que ele tem uma leitura interessante da filosofia como modo de vida para os antigos. E eu acho que a filosofia, em grande, também pegando Foucault, aliás, recentemente foi lançado o curso de discurso sobre a filosofia, que lá ele vai falar bastante sobre o que ele entende por filosofia, né? Mas, de todo jeito, o ponto é que se todo objeto de pensamento pode ser um objeto filosófico, tenho que me perguntar, então, pelo modo, né, de se fazer filosofia. Não é eu tenho certeza que uma resposta negativa a gente poderia dar. Não é porque é feito dentro de um departamento que é filosófico. Não é uma resposta assim que a gente vai chegar, né? O pensamento ele não está setorizado, né? Você pode fazer filosofia em qualquer área que você estiver, do ponto de vista institucional, né? O pensamento transcende as fronteiras institucionais. Então, o ponto, eu acho que qual é esse modo, né? A meu ver, é um modo em que esse objeto de pensamento, a partir do qual você constitui uma obra de pensamento, uma obra escrita, uma obra falada, uma obra que pode envolver corpos também, corpos, gestos, é uma obra que dá a pensar atualmente. Então, é claro que isso pode ser muito amplo, né? E aí eu poderia dizer que, então, em todas as áreas, filosofia, aí eu vou dizer que psicologia e sociologia e psicologia e etc. E por que não? Se a gente vê, por exemplo, Aristóteles ou até Descartes, eles foram considerados filósofos e eles escreveram sobre um monte de coisa. Tem história dos animais até em Aristóteles, para você ter uma ideia. Estudo dos animais, estudo do céu, da matemática, da poética, da retórica, entende? Então, eu acho que a filosofia está nesse lugar que é um lugar de maior liberdade.
ela só é violentamente restrita a um ambiente institucional, que, a meu ver, é castrador. Então, o que eu acho é que toda obra de pensamento que, que nos fornece ferramentas para pensar o mundo atual é uma obra filosófica. É uma obra que pode ser considerada atualmente filosófica. Por isso que eu acho que também isso passa por um crivo, que é qual é a atualidade, a filosofia, o que é filosófico, né? O que é a filosofia é impossível de responder, mas o que é filosófico é isso que nos faz pensar atualmente sobre a nossa vida. Então, isso se faz numa relação daquele que é vivo atualmente com o que foi já escrito, o que em diálogo com aquilo que já foi produzido ou que está sendo atualmente produzido, e a sua liberdade de olhar para esse mundo e usar toda essa ferramenta que você está em diálogo, que esse indivíduo está em diálogo, para pensar tudo que, né, esse mundo, como ele te afeta e etc. E, a meu ver, a gente tem um grande problema no mundo atual, que não acho que dá para sair desse. Você pode ir para a estética, você pode ir para a ontologia, para a lógica, para muitos lugares do conhecimento, né? É claro que o exercício de fazer uma boa leitura, em uma interpretação de um autor é muito válido. Eu não acho que a gente tem que jogar fora isso de jeito nenhum, porque isso, inclusive, nos traz um potencial enorme para criar, né? Para constituir um diálogo profundo, para conseguir se apropriar dessas ferramentas e passar a pensar, né, em diálogo. Porque ninguém cria do nada, a gente está criando em diálogo. Então, esse exercício de ler bem um autor é importante, de interpretar bem. Eu só acho que nesses parâmetros atuais, que exige, com as exigências atuais de excelência, devem ser questionadas. A meu ver, é isso, né? Assim, mas fazer uma boa leitura é importante, mostrar que há uma relação argumentativa e lógica entre conceitos e ideias é também importante. A gente não está. Então, a gente pode falar que precisa ter minimamente clareza ou nitidez nessa comunicação, precisa ter, de alguma maneira, uma profundidade, né? Porque você não só comunica, mas como você dá a pensar, e precisa ser algo que é uma produção de conhecimento que não que tem uma relação crítica com a verdade, porque no sentido de que se não apenas assimila de maneira dogmática, mas também não produz um conhecimento que se pretenda dogmático. Então, nesse sentido, eu acho que esse dar a pensar, ele está muito relacionado com a abertura de múltiplas significações e interpretações, mas também uma relação crítica com a verdade, que é não só questionar teses, conceitos que já foram formulados, como se fazer refutável em alguma medida, né? Ou não se fazer dogmático. Então, se existe alguma característica do filosófico que eu sustentaria, é essa, que é uma adesão, uma não adesão dogmática às teses, argumentos e que se diz como verdadeiro. A atitude filosófica, para mim, é sempre uma atitude socrática no sentido elementar, que é de questionamento, de crítica, de não dogmatismo. Então, temos conexão com a questão seguinte, que é das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Pois é, ao vivo, né? Quem eu conheci, quem eu vi, né? Porque a Judith Butler me impressiona e ela é viva, né? Mas
Eu não tive ainda a oportunidade de estar com ela frente a frente em algum evento. Então, eu diria que a Butler é uma pessoa que me impressiona fortemente. Eu também não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tenho lido muito Bell Hooks e eu acho que ela me impressiona também bastante pelo modo até de escrever, né? Sobre temas assim. Tenho lido agora tudo sobre o amor dela e eu acho que ela tem uma sensibilidade muito interessante. Que ela, enfim, eu fico é uma leitura que me emociona ao mesmo tempo. A Butler não, ela me instiga, ela me faz refletir, até querer lutar para um mundo melhor, de alguma maneira. Mas ela não me emociona como, por exemplo, a Bell Hooks me emociona, né? E me prende. Ela mistura um relato de si com um aprofundamento conceitual que eu acho muito interessante. Bom, e eu acho que, pessoalmente, tem uma pessoa que me marcou na minha formação e que eu entrei em contato algumas vezes, né, com ela, várias vezes, na verdade, que é a Marilena Chauí. Então, eu acho que ela é uma pessoa que sempre, por mais que eu tenha, e é isso mesmo, né, discordâncias, e eu acho que isso é importante, ela me formou e eu acho que ela é uma pessoa que é admirável na sua atuação profissional, acadêmica, política, e eu acho que ela faz filosofia. No que eu leio dos textos dela, sobretudo os textos políticos dela, né, que mais me interessam, eu acho bastante filosófico também. Qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? A filósofa é a Butler. A minha filósofa favorita atualmente é a Butler, até porque ela é lésbica como eu, inclusive, e essas questões de sexualidade é uma questão que permeia, né? E também, como ela também é uma leitora, como eu sou, de Foucault, e faz um diálogo com ele para pensar questões atuais, né? Então, ela é a grande filósofa que para mim, me impressiona bastante. Eu queria pedir indicações. O que que a senhora pode indicar para o nosso ouvinte? Leitura, filme, música, o que você quiser indicar. Eu indico Bell Hooks já de cara, assim, para quem não tem nenhuma familiaridade com filosofia, pode ler tranquilamente que vai gostar. A começar com tudo sobre o amor, da Bell Hooks. Mas esse erguer a voz é muito interessante também, acho muito bonito. Ensinar a transgredir também. É impressionante. Eu acho que ela é impressionante. Quero, assim, estou começando, né? Quero ler mais. Então, eu indico Bell Hooks. Bom, tem muitas coisas a indicar, né? Por exemplo, eu indico uma coisa leve, tranquila de ler, são os ditos e escritos do Foucault. Eu acho que são textos mais curtos e profundos, que eu também indico para refletir sobre diversos assuntos, as entrevistas dele, né, as conferências e entrevistas, os cursos dele também indico, que são maravilhosos. Ah, bom, Butler já acho mais difícil mas tem alguns ensaios que dá para começar por eles. Bom, eu gosto muito de muitos filósofos, por exemplo, a Monique Wittig, os ensaios da Monique Wittig, eu também recomendo, o Pensamento Hétero, foi marcante para mim. A Gayle Rubin, veja só, e todas elas trabalham em diversas áreas, né? A Gayle Rubin, Tráfico de Mulheres, é um texto também fabuloso, também indico. Eu indico a Maria Lugones, eu acho que ela tem
ela ela tem uma escrita muito bonita também, né, e acessível, e de pessoas vivas eu também indico ao Chico Uriel, que eu tenho lido algumas coisas dela. Enfim, acho que é isso, em termos de leitura. Foi isso, né, que você perguntou? Indicações gerais. Eu vou indicar, tem um texto chamado Por que falar do tema da mulher na filosofia, da professora Juliana, que vocês vão encontrar na internet. Eu acho interessante ver o trabalho do grupo das mulheres na filosofia também, que ela faz parte e que tem publicado bastante coisa. Tem um livro dela, você pode encontrar o livro Prazer e Desejo de Aristóteles completo na internet, você pode baixar também. Então, acho que tem, se você for procurar também algumas filósofas que ela tem destacado, né? Ela tem trabalhado um texto sobre Párquia, textos sobre o Sônio Rufo, né? E o lugar das mulheres no pensamento dele. Então tem bastante coisa que converge com aquilo que ela está falando sobre a filosofia, como ela pensa a filosofia. Então, eu acho que para o ouvinte que estiver interessado, tem um caminho aí, dá um Google aí da Juliana Ágil, você vai encontrar bastante coisa, e vai perceber que tem uma rede de mulheres. O pessoal não está trabalhando aí na modernidade, não, eles estão trabalhando em rede e conexões, tem uma onda aí, uma onda na filosofia que eu acho importante. Professora, eu queria deixar espaço, então, para o seu recado derradeiro hoje, para fechar nossa conversa de hoje, agradecendo muito a possibilidade de diálogo, tantas vezes adiado. Verdade. A palavra sinais, assim? Tá. Divulgar o que você quiser divulgar também. Não Divulgar o que, se tiver alguma coisa para divulgar também. Sim, bom, quem quiser saber mais, entra no site da Rede Brasileira de Mulheres, tem lá vários projetos interessantes que trabalham com a questão das mulheres e filosofia, e também tem o coletivo Filósofas Negras, né, que está associada e tem o GT de Filosofia e Gênero e Filosofia e Raça também, que vocês podem se informar, quem é que está trabalhando com essas questões aqui no Brasil, né? O meu recado é para as mulheres e pessoas não brancas não desistirem. Eu acho que é muito difícil, mas é um ambiente que nos adoece muitas vezes, que nos arrasta para fora dele e às vezes violentamente nos exclui, mas a gente está lutando para tentar ser um pouco diferente e é muito importante fazer valer, né, as cotas, não apenas na graduação, e pós-graduação, mas também em concurso docente, e também em concurso docente é importante que tenha cota de gênero, não só no caso da filosofia especificamente, não só cotas para pardos, negros, quilombolas, indígenas. E eu acho que é isso, a gente tem que ocupar os espaços institucionais, porque senão a gente está deixando na mão de pessoas privilegiadas um lugar bastante confortável de dinheiro, poder e dinheiro. E eu diria mais, poder, dinheiro e mulheres. Por quê? Porque o que mais, uma das coisas, moeda-chave que existe é o assédio sexual, sobretudo. Então, a gente precisa entrar com todas as frentes, né, possíveis, tanto educacionais, de protesto, de produção de conhecimento, né, e como legais, né, cotas, fazer valer os nossos direitos e, e não se permitir, né, não permitir que a violência seja recorrente, né, que você seja silenciada, que você seja assediada, envergonhada, humilhada, etc. Isso, acho que a gente precisa pensar nos limites das nossas concessões,
para esse sistema, para poder entrar nele, e a gente precisa mudar esse sistema para que não seja mais necessário nenhuma concessão, para que ele seja efetivamente democrático e público. Isso, professor. Muito obrigado.